Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou psicólogo e hoje no Terapia Time a gente vai estar falando de um assunto super importante, atual, né, com duas profissionais da área que vão estar falando sobre transtorno de personalidade, né? No caso mais específico a gente vai adentrar um pouquinho mais, né, o borderline. Tá aqui as minhas convidadas dificílimas, né? Diga-se de passagem, Dona Andrea e Doutora Rita, né? As duas ambas psiquiatras, colegas de trabalho. Eu estou muito feliz, tá, de estar recebendo vocês duas aqui. E é isso, se apresentem, Rita, né, primeiro para falar um pouquinho. Boa noite, né, a todo mundo que vai assistir essa aula em algum momento. Eu sou Rita Batista. Como o Marcos falou, a gente tem a oportunidade de trabalhar junto, né, no serviço público. E é isso, a gente vai trazer e tentar, né, de alguma forma, trazer a experiência que a gente tem, né, desse contato, né, com vários pacientes, que a demanda de serviço público é intensa, né? Então, vamos ver, né, como é que a gente pode tentar passar de alguma forma esse convívio com os pacientes com transtorno de personalidade, mais especificamente o borderline. Perfeito. E você, Andréa? Boa noite, eu sou a Andréa Dourado, psiquiatra, né? Nós, como o Marco já introduziu, trabalhamos juntos, né, no serviço público e, reforçando o que a Rita falou, né, temos uma demanda grande de pessoas com transtorno de personalidade, principalmente borderline, e vamos tentar falar alguma coisa na noite de hoje. Isso, perfeito. Então, gente, para começar, eu gostaria que vocês falassem, né, inicialmente, né, como acontece, né, esse diagnóstico, a questão dos sintomas, como é que se adentra, né, para estar se tratando, né, desse movimento, né, do transtorno de personalidade, como acontece. Acho que para iniciar é importante, né, vocês trazerem esse olhar, né? Sim. O que nós podemos falar sobre o transtorno de personalidade é que, na verdade, desde muito cedo nós já começamos a observar algumas mudanças, né, no comportamento dessas pessoas, né, na relação dela, né, com os outros, com o mundo, com a forma como eles reagem às situações do dia a dia, né? Os transtornos de personalidade são vários, né? E hoje, na nossa prática, o que nós mais temos uma frequência maior é o transtorno de personalidade borderline e o transtorno de personalidade histriônica, né? São vários transtornos de personalidade que são divididos em clusters, né, como nós chamamos, né? São grupos, e são grupos mais ou menos semelhantes, né, entre eles, né? Grupo A, B e C, e cada um tem a sua própria característica, mas eles convergem em pontos, né, em semelhanças, e cada um tem as suas diferenças. Perfeito. E você, Rita, qual olhar que você traz, né, de identificação? Você acha que tem aumentado consideravelmente, né, esse número de pacientes, né, a gente que, enfim, está no dia a dia, né, convive, né, o tempo todo com essa situação? Qual olhar que você tem, né, sobre... Então, a percepção da gente é que tem aumentado muito. Eu também, assim, de uns 10 anos para cá, tem tido uma frequência, né, muito maior a percepção. Eu não vou trazer números aqui, Sim. né, dados assim fidedignos, mas a sensação como profissional é de que tem a parte do público que a gente vem atendendo cada vez vem se ampliando mais, né, em relação a todos os transtornos da psiquiatria, os transtornos de modo geral, sim, mas que os transtornos de personalidade, talvez até pela questão da dificuldade mesmo, né, de inter-relação, né, pessoal que eles têm, né, da dificuldade do convívio com as pessoas da família, no trabalho. Então, isso, de alguma forma, causa um incômodo, né, para o próprio paciente, que tem um sofrimento muito grande, sim, e para as pessoas do entorno, né, o seu entorno. Então, assim, são pessoas que são sinalizadas de forma frequente de que algo está acontecendo com elas. Às vezes, a percepção dela de si mesma é distorcida, mas as relações vão ficando tão comprometidas, né, tão afetadas, que elas são sinalizadas por outras pessoas de que precisam desse tratamento, dessa ajuda. Sim, sim. Eu acho que, de alguma forma, assim, esse conhecimento, né, que a internet vem né, deu a possibilidade de alcançar, né, a um número maior de pandemia pessoas, também, né, eu né, acho que foi um fator assim que acabou, né, quebrando essa barreira para que as pessoas, né, de fato, né, procurassem ajuda, né, sim, como Rita citou agora. E, inclusive, muitas vezes eles vão nos buscar para atendimento porque estão com outras questões que não é do próprio transtorno,
né, estão com depressão, ou estão com algum transtorno ansioso. E aí, muitas vezes, durante esse acompanhamento é que nós vamos também identificar né? Essas Sim. características. O bipolar, né, com o borderline, ele é o inverso, né? Na verdade, né? O bipolar, ele é a razão, né? Tipo assim, na maioria das vezes, né? E o borderline, o que chama mais atenção é que a pessoa se utiliza muito da emoção, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco, né? Dessa questão de identificação mesmo. Quando é que vocês conseguem ter esse perfil diferenciado, né? Do borderline. Inclusive, é um diagnóstico diferencial, na verdade, né? O transtorno borderline, né? As especificações do CID, do DSM-5, às vezes fazem com que cria-se uma confusão em relação a um e outro, porque tem características, confunde características bastante. Que são tanto, né, do espectro de um quanto do outro. Então, estão presentes, né? Porque não existe, né, na psiquiatria um sintoma patognomônico, né? Então, você pode ter impulsividade como realmente existe, tanto no border, né? Na pessoa que tem um transtorno borderline, quanto também no paciente com transtorno do humor. Então, pode acontecer, né? A questão da raiva, né? Da falta de controle, a explosão, né? A explosão. O paciente mania, muitas vezes a gente até, né, mesmo experiente, se o paciente chega numa crise, às vezes você não conhece o paciente, se ele chegasse num rompante, num quadro realmente assim de agitação, de muita raiva, de explosão, né, do borderline, que é um quadro assim, um paciente grave, quando ele apresenta uma crise, é um quadro que a gente não esquece, né? Normalmente assim, muito recheado de muito com sintomas assim bem claros, assim bem que chama a atenção de qualquer pessoa para ele mesmo, para a pessoa, né, que está apresentando esses sintomas. Então, às vezes, causa uma confusão realmente. Se for uma emergência, você pode até pensar, será que realmente não é um quadro de mania? Então, daí, como é importante na psiquiatria, que você faça, tem o histórico, né, do paciente, né, esse acompanhamento longitudinal. Isso é importante. O que a família traz também, entendeu? Porque o relato da família é algo que tem que ser sempre considerado. Que é o que a gente vivencia, né, no dia a dia, né? Essa dificuldade também da família entender, né, que precisa ter esse equilíbrio, né, andar ali junto, né, antenado para poder ter um resultado, né, mais favorável em relação ao tratamento. André, eu queria que você falasse mais da questão da manipulação, né? Como é que a gente lidar, né, com pessoas que são, né, manipuladoras? Como é que vocês agem diante desse processo, né? É algo que volta e meia também surgem essas dúvidas, né? Como é que a gente consegue, de repente, identificar, né, essa manipulação? Como é que acontece esse movimento, enfim? Não é algo que assim que é tão claro, principalmente em início, né, quando nós estamos conhecendo a pessoa e que a gente ainda não estabeleceu um diagnóstico. Mas, por exemplo, a gente pode observar isso em consultas, né, durante os atendimentos mesmo, a forma como ela se relaciona com a gente, né, ao longo do tempo a gente vai observando, às vezes ela vai chegando, às vezes não vem no dia da consulta e vem no outro querendo receita ou querendo ser atendida fora, né, acontece muito, inclusive, né? Fora do prazo, né? Ou então, não que ela não possa ter um atendimento fora do período que ela espera, né? Ou está numa crise, a gente vai fazer o atendimento, mas começa a estabelecer limites, principalmente com esses pacientes que têm transtorno de personalidade borderline, né? Que é algo que é característica desse transtorno de personalidade, né? É a falta de borda, né? Como o nome já diz, né? Não tem borda. Então, a gente precisa, aos poucos, estabelecendo limites para eles também enxergarem. Porque muitas vezes nem eles próprios estão percebendo que esse comportamento que eles têm é um comportamento disfuncional, né? E aos poucos a gente vai psicoeducando mesmo, né? Para poder eles entenderem que não pode agir daquela maneira, que, né, existem regras que têm que ser seguidas. E aos poucos ele vai compreendendo que essa forma de agir que ele está fazendo conosco, eles, na verdade, fazem com todo mundo. E é um cuidado que vocês têm. Eu observo muito isso nos corredores, né? A maneira como vocês falam. Não vai receber receita sem passar, né, por uma consulta, né? Porque, de fato, eu acho que para se adentrar, né, nesse universo, que é o que a André falou, né? Existe todo um processo, né, uma continuidade.
E é sobre isso que eu quero te perguntar, Rita. Como é que você lidar com essa questão? Eles ainda manipulam na questão do medicamento? Como é que funciona isso? E como é que você muda esse olhar, né, em relação à medicação? Então, a gente conversa, né, André, sempre. Como é difícil para a gente, nós que somos profissionais preparados, né? Que a gente sabe exatamente o que está acontecendo ali quando o paciente tenta de alguma forma. Porque o paciente border, ele tem urgência, ele quer que ele seja, os desejos, as demandas dele já aconteçam no momento e do modo dele. Então, quando de alguma forma ele tem que enfrentar uma frustração, então você pode se preparar, já que vem, né? O contraponto vem se preparar mesmo para uma, às vezes, uma explosão assim bem, né, que a gente, né, já gente vivencia, né? A gente vive isso frequentemente, mas sempre é uma surpresa. É uma surpresa, acaba sendo uma surpresa. E aí eu fico me perguntando para a gente, nós profissionais que estamos ali, que estamos para isso mesmo, para saber que, né, manejar um paciente, porque a questão do border, a dificuldade é todo o manejo mesmo do paciente, que é um paciente que está o tempo todo colocando a gente em xeque. Então, ele já chega no serviço, ele não chega devagar, ele não chega imperceptível, ele chega chamando a atenção mesmo, que é a forma que ele tem, né, de mostrar que tem sofrimento. É uma forma disfuncional, né? Sim, mas sim. É algo que também a gente vai trabalhando aos poucos, né? Com o paciente, para ele ter consciência que ele pode conseguir as mesmas coisas, né? Que ele vai ser atendido, que a demanda dele vai ser atendida, mas que não exatamente da forma e no tempo que ele pretende. Que isso é o que, né, a Andrea está chamando de psicoeducação. Sim, então, sim. assim, é um contínuo, é frequente, é o tempo todo. O paciente borderline, você tem que estar treinando ele nessa relação com o outro, porque ele tem dificuldade de ter empatia com o outro, ele quer resolver o próprio problema, né? É porque o transtorno de personalidade, a gente fala transtorno de personalidade borderline, mas tem características também mistas, sempre tem alguma coisa narcísico, sempre tem alguma coisa, é um complexo. Tem umas pitadinhas ali, né? Na verdade, assim, o que chama mais atenção são aqueles traços, tem uns traços que chamam mais atenção, aí a gente classifica. Mas isso não significa que ele também não tem outras características de outros transtornos de personalidade. Na verdade, eu entendo isso como algo que é meio um pouco de cada coisa e tem, né, em algumas pessoas, tem características mais proeminentes de tal transtorno, né, sim. De tal personalidade. Mas são pacientes que realmente, para a família e para alguém que realmente estabelece uma relação, né? Qualquer que seja ela, de afetividade, tenta estabelecer com essa pessoa, é algo que é muito complicado, não é fácil. Sim, né? sim. Então, a gente sempre fala assim, que a família também precisa ser cuidada, porque extensivamente também vai estar adoecida. Eu sempre me coloco, né, nesse lugar da família, porque é um lugar que é difícil, né? A gente que está dia a dia lidando com essas situações, eu sempre tento me colocar nesse lugar da família, porque é um lugar difícil, né? É aquela coisa frequente, né? Que vai fragilizando a rede de apoio, enfim. E, André, o diagnóstico, né, quando acontece, ele costuma... Qual a idade? Tem uma idade assim, específica para esse tipo de diagnóstico, para o borderline? Nós estávamos conversando sobre isso até um tempo atrás. Os transtornos de personalidade, em geral, o diagnóstico é dado aos 18 anos. Mas é possível no borderline dar o diagnóstico antes, né? Em torno dos 16 anos, 17 anos. Porém, os sintomas que caracterizam o transtorno têm que estar presentes pelo menos durante um ano. Durante um ano de acompanhamento ali, se ele persiste com aquele comportamento disfuncional, a gente pode estabelecer o diagnóstico. Sim, perfeito. E, Rita, quais são os principais sinais assim que você pode destacar assim, né, na sua ambiência em relação à manipulação? Então, que você consegue destacar? Assim, um paciente border, que tem um transtorno borderline, ele, né, que a gente chama, né, transtorno fronteiriço, justamente porque ele tem, né, a psicanálise de Freud contribuiu muito para a gente entender, né, esses pacientes. Falando de estrutura, a gente tem a estrutura neurótica, né, a estrutura psicótica e a perversa. O borderline, ele é meio fronteiriço com a psicose. Ele não é um paciente neurótico, mas também não é psicótico, mas às vezes eles pode apresentar sintomas que se assemelham à psicose. Só que ele não rompe com a realidade como o psicótico rompe. Ele tem momentos que ele acha que você está falando dele, ele pode ficar com as ideias paranoides a respeito das pessoas de convívio mais próximo.
com o terapeuta, com o médico, o psiquiatra, costumeiramente eles fazem isso, né? Sim, perfeito. Então ele acha assim, você está falando de mim, e ele está o tempo todo testando, colocando a sua paciência em xeque, até por uma questão mesmo, né, baseada, né, nas teorias de Freud, da questão do abandono, né? Ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com isso, com o abandono, e sempre que acontece de alguma forma uma negativa, ele pode entender isso como abandono, né? Então, tem uma dificuldade muito grande, né? Isso que dificulta. Exatamente. De sofrer rejeição. Então, são pacientes, assim, que são... a explosão dele, né? Diante dessa contrariedade, desse abandono, né? Faz com que, assim, ele se mostre de uma forma, assim, bem inadequada, às vezes muito agressiva, né? Pacientes com transtorno de personalidade borderline, eles podem ser agressivos. Sim. Mas, assim, chama muita atenção. Depois daquele rompante, aí vem a calmaria, e vem o arrependimento, vem o pedido de desculpa. Sempre vem o pedido de desculpa, né? Sempre. É algo pontual, né? Não tem como. É algo que eles trabalham, essa questão. Eu queria que vocês falassem que é algo muito, né, presente no dia a dia da gente, é a questão da psicoterapia, né? A necessidade que essas pessoas, né, têm que estar nesse movimento, né? Volta e meia sempre aparece, né? Algum em minha sala, e aí chega com essa situação, né? E quando você vai verificar, né? Ou de repente dá uma olhadinha no prontuário, você vê que a pessoa não está fazendo o movimento, né? Com o seu médico, né? E com o seu psicólogo. Então, eu queria que vocês duas, né? Falassem, né? A respeito dessa importância, né? E desse lugar da psicoterapia. Sim. Como nós, né, já conversamos aqui, os transtornos de personalidade têm muito a ver com a forma como ele se relaciona com o mundo, com as pessoas, né, consigo próprio. Então, não vai ser com o medicamento que a gente vai conseguir mudar esse padrão. Né? A gente precisa mudar a forma como ele enxerga tudo, né, que envolve a vida dele. Então, isso a gente vai começar a trabalhar através da psicoterapia, para ele começar a ver aquilo que ele não consegue ver, que os outros estão vendo, mas ele não. Né? Da forma como ele reage, como ele se expressa, né? Até, no caso do border, né? As reações afetivas que ele apresenta. Sim. Então, a psicoterapia vem para poder ir ensinando mesmo para ele, né? A forma como ele será melhor para ele. Claro que isso é difícil, porque se ele se vê daquela forma é a forma que ele conhece, né? Que ele vê que é natural, que é normal, sim. Né? Vamos dizer assim. Então, ele vai ter que ter um novo aprendizado. E esse aprendizado é difícil, né? Qualquer novo aprendizado para qualquer um é complicado. Né? Então, ele vai ter que estabelecer mudanças. E, às vezes, é melhor ele voltar ao que era antes, porque é o que é confortável, vamos dizer assim, ainda que seja disfuncional. Né? Então, a psicoterapia vem para trabalhar essas questões. Né? Não é algo fácil, nem é algo rápido, mas é algo que está bem estabelecido na literatura, que é o que tem a melhor evidência mesmo de recuperação. Né? E é possível, sim, né, ter uma recuperação. Não vamos dizer completa, mas dele poder ter uma vida estruturada, né? Poder trabalhar, poder, né, estabelecer relacionamentos amorosos. Isso é importante que a Andrea está falando, porque a gente sente assim na pele mesmo essa dificuldade que eles têm, né, de achar que não é capaz, né, de dar conta de um trabalho, né? Então acho que a psicoterapia ela entra nesse movimento, né, para mudar esses padrões também, né, de comportamento, né? Eu acredito independente, né, da linha que a terapia, né, estabeleça, né, mas esse vínculo com o paciente, justamente essa questão do acolhimento mesmo, né, de trabalhar nele a afetividade, de ter um porto seguro, né? De alguma forma ele tem uma coragem no terapeuta. Eu acho que é imprescindível, né? Para o tratamento do paciente com transtorno borderline. Então, assim, esse percurso não vai ser um percurso fácil, nem para o paciente, né? Nem para a pessoa que está demandando esse tratamento, nem para o terapeuta também, que ele tem que ser muito habilidoso, estar preparado mesmo. Sim. Porque é uma coisa de estar superando cada dia, porque num dia ele pode chegar no consultório fazendo 1000 elogios para você, trazendo presente, dizendo que você é a melhor médica do mundo.
que depois de você, a vida dele, ele se melhorou. E aí quando você muda a medicação aí, de repente, então, né? Aí basta que você diga assim, fale alguma coisa. Às vezes você nem percebe que você falou algo, né? Mas aí a resposta como mexe, emocional, né? Como mexe, né? Essa questão, que foi o que eu falei, né? Lá no início, né? A emoção está muito presente, né? Antes das outras questões, né? Sim, é algo muito... A impulsividade, né? Isso, a impulsividade. Que vem na forma de muitas vezes muita raiva mesmo, né? De descontrole emocional. Eu digo que eles são uma gangorra emocional, né? Eles são assim, com altos e baixos, e você não sabe assim quando é que vai ter um looping, quando é uma verdadeira montanha-russa mesmo de emoções. E a gente fica se perguntando até, né, como é que suportam isso, né? Sim. Você já teve casos, André, tipo assim, de uma mudança considerável por conta da psicoterapia em pacientes, né, com diagnóstico de borderline? Sim, já tive sim. Já, né? Já aconteceu. Porque a gente fica na dúvida, né? Também, né? De como é que isso, né? Vai... Né, o manejo, como é que ele vai acontecendo, né? De fato, e se vai ter esse retorno. É bom a gente ouvir, né? De médicos, de vocês, no caso, né? E até para dar uma expectativa, uma esperança, né? Porque muitos não se engajam no tratamento porque acham que não vai dar certo. Né? Já tentei de tudo, né? Ou não vou conseguir, ou conheço pessoas que não conseguiram, né? E ter expectativa, sim, de que é possível. Perfeito. A medicação, assim, no dia a dia, o que a gente percebe, né? Um paciente, né, que tem a ideação suicida ou um histórico de várias tentativas de suicídio, às vezes, né, procura a gente por conta disso, do suicídio, né, dessa tentativa de suicídio, que às vezes é confundida muitas vezes com um quadro depressivo, mas necessariamente ele não precisa estar deprimido, também, né? Sim. Mas aí quando ele vem buscar essa ajuda, ou então porque acabou de, né, cometeu, porque está com ideação, então acabou de tentar, né, uma tentativa. E ou a família traz também, acompanhando o paciente, ou ele vem também, né, algumas vezes acontece o paciente, né, buscar ajuda mesmo. A medicação a princípio, que a gente tem a melhor Isso ferramenta. É importante, inclusive, né, o que Rita está trazendo, porque a gente sabe do preconceito, né, André, que as pessoas ainda têm em relação à medicação, a estar tomando medicação, né, em outros cenários que a gente vê a pessoa toma todos os remédios também, né, então... esse movimento aí que Rita está falando é de extrema importância. Porque assim, a gente trabalha com a medicação não é para tratar, porque não existe um tratamento específico, né? Sim. De modo geral até, né? Assim, a gente faz uso na psiquiatria, a gente faz muitas combinações, e os pacientes até estranham, né? Ou os parentes estranham também. Mas é porque a gente trata a sintomatologia do borderline, mas isso também, de alguma forma, traz um conforto muito grande para o paciente, né? Então, assim, vai dando tempo a gente vai ganhando tempo para trabalhar realmente, de fato, efetivamente, né, o comportamento do paciente. Então, esse tempo, às vezes, né, tá ali antenado com a psicoterapia, né? Por isso da importância. Isso sempre está no meu ouvido, que eu vejo sempre vocês falando, né? Até nas nossas discussões técnicas, vocês sempre falam, né, da importância, que a gente não pode perder esse tempo, né, da psicoterapia para estar andando, né, antenado com o psiquiatra, né, e isso, a intervenção. Outra coisa que eu quero que vocês falem um pouco, o que é que vocês acham que a sociedade ainda... Como é que a sociedade está lidando, né, com essas questões de transtorno, né, de personalidade? Como é a opinião de vocês, né, sobre essa questão? Como é que eles estão lidando com isso, né, que está acontecendo? Esse movimento está acontecendo, né, está crescente a cada dia que passa, está crescendo, e eu quero que vocês, né, deem a opinião de vocês a respeito, né, dessa situação, né, de como a sociedade está lidando de fato com esse aumento, né, crescente. Eu acho que a gente está passando por uma mudança de paradigma, né? Assim, as pessoas estão... Até de preconceito também, né? As interessante que as pessoas, assim, estão aparecendo nas mídias, falando que tem transtornos, né? Que estão procurando seu psiquiatra, que fazem terapia, assim. Tá acontecendo uma mudança, né? Eu não sei exatamente, assim, do que é que de positivo, se toda positiva, né? Sim. Mas, assim, que às vezes eu acho também que o diagnóstico tem ficado muito como carro-chefe, né, do sofrimento. Sim. Porque dar um diagnóstico não significa aplacar o sofrimento daquela pessoa. A gente não pode perder de vista a subjetividade de cada um.
Porque, assim, pacientes com o mesmo diagnóstico podem ter histórias completamente diferentes. E a abordagem também ser diferente, o sofrimento também, se você tem uma família que lhe apoia, que lhe ancora, e outro com o mesmo diagnóstico que não tem uma família que nega, um suporte familiar, isso faz uma diferença incrível. Inclusive no quadro, na gravidade do quadro, né? Mas, assim, a gente vê isso, assim, algumas vezes, pela facilidade, né, de achar que se chegou a um diagnóstico. Sim. Muita gente se autoimprimindo diagnósticos, né? Que eu acho que tem que ter cuidado também. Tem que né? ter um cuidado. Eu ia falar justamente sobre isso, da importância de você estar, né, o psicólogo antenado. Lógico que pode, né, não acontecer da forma como, né, a psicoterapia também está vendo, porque ali é o psiquiatra que vai, né, de fato mesmo caminhar com você para dizer, olha, é esse, vamos trabalhar junto com esse processo. E, inclusive, o próprio diagnóstico em si, ele muitas vezes, no caso de transtorno de personalidade principalmente, não vai ser dado em uma consulta. Sim. Ainda que Perfeito, nós possamos, mais ou menos, já começar a suspeitar que pode haver algo ali, mas é importante a gente ter um acompanhamento, né, mais longo para poder a gente estabelecer. Porque até o diagnóstico, e esse diagnóstico, inclusive, né, transtorno de personalidade borderline, causa um certo impacto, porque as pessoas já leem sobre isso hoje em dia. Sim. Então, tem pessoas que ficam impactadas com o diagnóstico, né? Então, é importante a gente ir com muito cuidado até nesse comentar, né? No diagnóstico, né? Se o paciente vem e pergunta, a gente tem que mais ou menos entender em que situação ele está, para poder saber se ali é o momento realmente de a gente falar, estou pensando nisso, porque muitas vezes o paciente não sustenta, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Os seus pacientes, eles costumam ter esse preconceito, eu digo assim, em grande escala, né? De ter preconceito com a medicação, de tomar, você sente essa dificuldade ou a maioria consegue se adequar de alguma maneira à medicação? O transtorno borderline, normalmente eles aceitam. Eles né? driblam, né? Na verdade, assim, até para no início do tratamento, até como uma forma, né, de confronto com o médico, ele não faz exatamente o que a gente, né, se automedica, coloca mais, coloca menos de um, ele faz como eu disse, sim, né, o manejo do paciente é mais complicado. Mas, assim, uma experiência, eu já vivi também experiências diferentes dessas, do paciente, quando você fala do diagnóstico, né, o paciente já tem um vínculo com você, ele sente de alguma forma assim acolhido, assim, é como se ele dissesse, poxa, então isso realmente às vezes é positivo, né? Acaba sendo positivo. Ele se sente de alguma forma amparado, né? Que, poxa, ela sabe que eu tenho realmente alguma coisa, e isso, claro que a gente deve também, né, tá acompanhando o paciente para ele não se identificar demais e tentar se justificar sempre por conta do diagnóstico, tudo que faz, né, começar a dizer, eu sou borderline, começar a ser o borderline, porque não é essa a intenção da gente, né, que o paciente se transforme num diagnóstico, ao contrário, né? A gente tem que trabalhar a ideia de que ele é o que ele é, a pessoa, né, de uma complexidade, né, enorme, como qualquer pessoa, e que tem um transtorno que precisa ser tratado e que traz para ele, né, prejuízos. Sim. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar, mas não ele passar a ser o transtorno, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque tem pacientes que começam aí nessa trajetória, né? Então, a gente também tem que fazer com que aí a terapia volta, né? Também a questão da importância da terapia nesse sentido. Perfeito. De continuar fazendo que o paciente não perca a própria subjetividade. E é o que a gente luta, né? Todos os dias, né? Para que eles entendam, né? A necessidade da psicoterapia, porque assim, a demanda é grande, né? Está crescente, a gente infelizmente não consegue, né? Tipo, dar conta, né, de todos os movimentos ao mesmo tempo, e eles precisam entender, sim, né, a importância, né, da psicoterapia para eles em si. Um dos sintomas assim que são que é um clássico, né, André, que eu queria que você falasse, é a mudança de humor, né, que tem, né, as pessoas com o diagnóstico de borderline. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito, né, como é que acontece isso, como é identificado. Normalmente, às vezes no mesmo dia, né? Eles chegam muito bem, muitas vezes, como a Rita já comentou, chegam elogiando, está tudo ótimo. Chega de tarde, eles já estão, né, se manifestando de outra forma, com muita irritabilidade, muita agressividade. Isso, inclusive, né, quando nós pensamos em transtorno de humor mesmo, é
é algo que a gente pode perceber como o transtorno de personalidade é algo que é da característica dele. Então, ele vai estar sempre assim. Ele não é algo que é cíclico. Né? Passa um tempo bem, né? Se relacionando normalmente, e depois volta e apresenta um transtorno de humor, seja uma depressão, ou seja um quadro de mania. No quadro de transtorno de personalidade borderline, não. Ela é sempre assim. Então, hoje ela está de um jeito, amanhã ela está de outro, no terceiro dia ela está de outro. Então, a gente precisa entender isso até para poder saber tratar da melhor forma. Né? Perfeito. Agora eu quero, né, que vou puxar um pouquinho minha sardinha, né, para saber a importância, né, da psicoterapia, eu digo, na vida de vocês, não só no âmbito, né, de trabalho, de relacionamento, como ela funcionou, né, e funciona, eu acredito, né, para a vida de vocês, porque não tem como, né, a gente tem que estar antenado, né, com a psicoterapia em dia, para estar lidando com os nossos processos, né, do dia a dia, enfim, com os nossos pacientes. Então, eu queria que você falasse, Rita, primeiro, né, dessa importância que é, né, para você enquanto, né, pessoa, enfim. Mas é uma importância, na verdade, consagrada, né, no meio médico, né? Porque tratamento de pacientes com transtorno de personalidade sem tratar com psicoterapia é quase que você ficar... você saber que a coisa não vai andar muito, né? A medicação ajuda? Claro que sim, estabiliza mais, principalmente essas características de impulsividade, né? Essa instabilidade do humor, né? A angústia do paciente, que o paciente tem muito sofrimento, porque a gente está falando assim que é um paciente que realmente causa muito desorganização, né, em seu entorno, mas o paciente também ele tem um sofrimento muito grande, porque ele vai vendo assim, uma sequência de perdas, porque vai perdendo amigos, às vezes perdendo trabalho. Das pessoas, isso. Né? No trabalho, as pessoas já vão caracterizando ela como uma pessoa difícil. Olha, não dá para se relacionar. Não dá para se relacionar. Então, assim, ela vai ficando, vão imprimindo nela, né? Sim. Por conta desse comportamento disfuncional, características que ninguém quer, né? Que fica difícil você fazer a escolha de ter. Se você puder escolher não conviver com uma pessoa assim, né? Melhor, você vai fazer isso. Sim. Mas, e quem não pode escolher, né? Quando que é o caso das famílias, mãe, né? Quando você tem uma filha, uma irmã que tem um transtorno. Então... E ninguém está livre, viu, gente? A gente fala, né, volta e meia, né, que ninguém está livre de passar ou de repente ter uma ansiedade um pouquinho mais, né, elevada. E a questão da empatia mesmo, né, da gente poder desenvolver empatia. Acho que a psicoterapia ajuda muito a gente a ter essa compreensão do outro, porque não é fácil, né, como vocês já comentaram, né, lidar com pessoas que então, de manhã estão de um jeito, de tarde estão de outro, e as pessoas acham que é porque ela é assim mesmo, né? Ou porque não entende isso, que ela está sofrendo de alguma maneira, esse comportamento. Sim. Né? Então, a gente, enquanto profissional, a gente consegue entender isso. Mas se coloque no local né, no lugar do familiar. Não é fácil, né? Eu sempre vou e volto. Eu sempre gosto de me colocar nesse lugar porque é um lugar difícil, né? Eu, por exemplo, eu tenho casos na minha família de esquizofrenia e é punk, né? Tipo, é difícil, né? De lidar com pessoas que têm, né, um determinado transtorno, enfim. E agora, né, falando assim para vocês, né, eu acho que é importante vocês falarem, né, e de quando as pessoas perderem mesmo, assim, de fato, esse medo de ir ao psiquiatra, né, quebrar esse embate que infelizmente ainda existe, né, das pessoas, o medo de achar, né, eu tô louco, não sou louco, né, desmistificar um pouquinho isso. Então, quero que vocês falem, né, sobre isso, né, e deixem aí para as pessoas a importância, né, de estar se cuidando e de muitas vezes não se tornar uma pessoa, né, dependente, esse medo também da medicação, enfim. Assim, a doença mental, né, ainda é vista com, né, sob estigma de mistérios, né, de algo meio que transcende, que é meio místico, mas as pessoas têm um medo ainda, né, e psiquiatria é um medo, falou até inclusive no outro podcast, fala que é o médico da alma, né? Então, assim, né, as pessoas ainda levam por outro caminho, né? Exatamente, que é um campo ainda desconhecido, né? Até mesmo na psiquiatria, que é uma ciência relativamente nova, né? Mas, assim, tem muita coisa ainda para se conhecer, né? Para se descobrir.
Mas, assim, eu acho, por outro lado, que as pessoas estão percebendo, está sendo imperativa a necessidade de cuidar da mente, né? De cuidar da saúde mental, né? O entendimento da Organização Mundial de Saúde hoje passa muito pela questão do bem-estar, né? Físico, mental, né? Você não pode ficar, você não vai estar bem só se você estiver bem fisicamente, e vice-versa. Então, assim, eu acho que isso tem sido visto dessa forma, construído dessa forma. Mas a questão do adoecimento mental ainda é um mistério, né? Para a família lidar com isso, porque é algo que não pode ser provado, né? Que não tem marcadores. Então, você trabalhar com aquilo que... E porque é tão diverso, né? Como a gente diz, mesmo o paciente com o mesmo diagnóstico, ele pode ter um comportamento bem diferente, porque cada pessoa é cada pessoa, né? Sim, sim. Claro que tem características, né? Que vão dar o diagnóstico, né? Que vão... chamar atenção para um quadro específico, mas o paciente é o paciente. A cada paciente a gente vai lidar de uma forma diferente, sim, né? Vai ter coisas que a gente vai ter que tratar em um que no outro, né? Não tem tanta intensidade, né? Então, olhar o paciente mesmo de forma individualizada. E a questão do sofrimento mental, do sofrimento psíquico, independe de diagnóstico, né? Hoje em dia, com esse mundo que a gente, né, vem, a tendência é aumentar realmente cada vez mais. Acelerado, né? A gente vai se acelerando mais, sim, e parece que as coisas, né, vão aumentando consideravelmente. Exatamente. Também. A gente vem se colocando em situações que a chance de, em algum momento, né? Hoje a gente já tem doenças novas, né? Porque a psiquiatria também vai acompanhando a mudança, né? É contemporânea, vai mudando, a sociedade vai mudando e os diagnósticos vão se transformando também. Verdade. Então, coisas que não se tinha antes, né, como diagnosticado como doença, hoje a gente consegue perceber, né, o trabalho como sendo adoecedor também, né, em muitas situações. Sim. Então, assim, eu acho que hoje as pessoas estão mais atentas ao próprio sofrimento, né? Isso ficou mais evidente, né? Depois da pandemia, a gente viu que as pessoas buscaram mais, estão mais preocupadas com isso. Mas eu acho que é um campo que está cada vez crescendo mais, porque tem tido mais demanda, as pessoas estão mais atentas, o que é bom, né? Sim. Que as pessoas se percebam com necessidade de um tratamento, mesmo antes de adoecer propriamente, né, de receber um diagnóstico, mas se você tem um sofrimento, você tem que buscar ajuda realmente. Sim, né? Esvaziar, né? Aqueles Sim. monstrinhos internos. E a sua relação com a terapia, Andréa? Fala um pouquinho como é para você, né, no dia a dia, na sua vida, como funciona, se é importante. Com certeza, né? É muito importante, né? Eu já faço terapia já há bastante tempo, né? E me trouxe um equilíbrio mesmo, né? Assim, na relação com as pessoas, na minha própria relação com o trabalho, né? Até de poder ter mudado de área de atuação, né? Durante todo que é difícil, né? Não é algo fácil, né? Então a terapia me trouxe esse equilíbrio, né? Para poder me relacionar, né? Com as pessoas, com os pacientes, né? De saber, né? De saber o que é que eu quero, o que é que eu gosto. Que às vezes é difícil, às vezes a gente só vai conseguir perceber isso depois de muito tempo ou com muita idade. A chave virou para mim, tipo, no 6º semestre, tipo, eu era para ser um administrador frustrado, né? Fui até o 6º, no 6º eu falei, não dá mais, né? Tipo, então assim, olha a importância, né, da terapia, né, para dizer, olha, você não vai, né, ver o que é que você vai fazer daqui em diante, né? É uma decisão que você vai viver disso, né? Você vai estar lidando com algo pro resto da sua vida, né? Que é a sua profissão, algo que você escolheu. Então, isso que a Andréa fala é de extrema importância, né? A gente se autoconhecer e saber, né, o que quer e de repente o que não quer também, né? É importantíssimo. E você, Rita, fala um pouquinho da sua experiência com a terapia, né? Então, está fazendo enfrentamentos. Essa situação mesmo, há 1 ano atrás, 2 anos, eu acho que eu nunca viveria. Sim. Mas, assim, você está o tempo todo também se testando, né? Indo adiante, né? Olhando outras possibilidades que você não via na sua vida. Eu acho que a terapia é fundamental, é importante na vida de qualquer pessoa, né? O autoconhecimento, né? Isso faz com que você também seja mais continente com o sofrimento do outro, porque você se coloca, né? Você tem essa experiência, essa vivência de estar do outro lado, e aí você vê como a gente tem muito, né? Quantas vezes, né? A gente diz, poxa, eu já experimentei isso, o paciente vem trazendo e você diz, já vivi isso também. Sim. Os lutos que a gente enfrenta na vida, né? Isso tudo é importante. Então, quando você está se colocando no lugar mais, né,
fato mais humanizado mesmo, Sim, né? sim. Então, isso com certeza vai criar uma empatia, uma possibilidade de ajudar o outro de forma mais eficaz, mais verdadeira mesmo, mais genuína. Acho que a terapia faz com que você fique mais sensível, né, à dor do outro. Perfeito, perfeito. Então, acho que é isso, né, garotas? Estou muito feliz mesmo, assim, vocês sabem que eu sou fã de carteirinha das duas, né? Aprendo bastante também, né, nesse universo que a gente trabalha, né, no dia a dia, enfim. E é isso, só agradecer. Eu vou pedir para vocês deixarem a rede social ou o contato, né, para que as pessoas entrem em contato com vocês, né, de repente para estar marcando, né, uma consulta, quem já tiver, lógico, né, um encaminhamento correto, tudo direitinho para estar entrando em contato com vocês. Você pode passar, Rita, o seu primeiro telefone, né, de trabalho. Sim. 71987211465. Pronto. E o seu, André? Meu telefone é 71985387609. Perfeito. Então tá, gente. Esse foi o Terapia Time, né? Esse é o nosso 8º episódio com as psiquiatras, né? Rita e doutora Andréa. Obrigado mais uma vez, galera. E é isso. Até a próxima Terapia Time.